O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum, junto com a igreja no mundo inteiro. E hoje o Senhor quer nos falar novamente que a mentalidade de Deus não é como a mentalidade humana. Muitas vezes nós pensamos que Deus pensa exatamente como nós, né? Ou que tudo aquilo que nós pensamos é tão certo e tão correto que também Deus pensa da mesma maneira. E a semana passada nós vimos no Evangelho que a lógica divina é um tanto diferente da lógica humana, né? Deus, o dono lá da vinha tinha chamado trabalhadores logo pela manhã, 6 horas da manhã, e combinou uma moeda de prata pela diária de trabalho. Depois chamou outras pessoas 9 da manhã, depois também chamou ao meio-dia, às 3 da tarde e depois às 5 horas da tarde, de modo que os últimos trabalharam apenas 1 hora e todos receberam uma moeda de prata. Parece injustiça para nós, né? Porque a mentalidade de Deus é diferente. O julgamento dele não é o nosso julgamento. Hoje, o profeta Ezequiel parece dizer a mesma coisa, né? Ele está dizendo a mesma coisa porque o povo israelita, na época de Ezequiel, está preso na Babilônia. Os babilônios tinham invadido Jerusalém, destruído toda a cidade de Jerusalém e levado os habitantes para o trabalho forçado, né, na Babilônia. E agora eles estavam assim: mas o que será que nós fizemos a Deus, né? Que mal nós fizemos para nos acontecer tal coisa, sermos desterrados de Israel, tirados da nossa terra e jogados numa terra estrangeira como escravos, né? E eles ficavam então dizendo que a culpa tinha sido dos pais, tinha sido dos pais deles, que tinham errado, tinham pecado, tinham feito alianças erradas, e por isso o país deles tinha sido destruído. Mas aí Ezequiel começa a dizer para eles: assumam agora a sua responsabilidade. Se os seus pais erraram, agora já se passaram mais de 20, quase 30 anos no exílio, já nasceu gente até na Babilônia que é filho de Israel, e no entanto, agora ainda estão ali presos. E então Ezequiel diz assim: a conduta do Senhor não é correta? Ouvi voz da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou é antes a vossa conduta que não é correta? Deus está dizendo: veja bem, né? Não fica jogando a culpa em mim, né? Vocês fizeram o mal, fizeram o errado, estão colhendo as consequências e estão dizendo que eu sou culpado. É a minha conduta que não é correta? Ou é a conduta de vocês que não está correta? Quando um justo que se desvia da justiça e pratica o mal, ele morre, e é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça,
arrependendo-se de todos os seus pecados, ele conserva a sua vida. Assim diz o profeta. Portanto, há sempre uma chance de mudança de vida. A palavra de Deus sempre é esta, Eu quero que o pecador se converta e viva, não que ele padeça, sofra e morra. A palavra de Deus é sempre uma palavra de conversão, que busca fazer com que todos possam voltar o coração de novo para o Senhor, principalmente aqueles que se desviaram do caminho de Deus, aqueles que não souberam amar, que não tiveram senso de justiça, de caridade, de misericórdia, que não respeitaram, que não fizeram o bem, que foram preconceituosos, que xingaram os outros, que humilharam os outros, que discriminaram os outros, que tiveram ódio, Tudo isso, aqueles, portanto, que deixaram de ter um coração semelhante ao coração de Cristo. O justo deve viver pela justiça, diz o Senhor, mas quanto ao ímpio, morrerá, porque praticou o que é mal diante dos olhos do Senhor. E assim, na prática do bem, na prática do mal, na prática da vontade do Senhor, ou na falta desta prática, é que Jesus também conta esta parábola hoje. Contando para quem, É sempre importante quando o padre diz assim, naquele tempo disse Jesus. Você sempre tem que prestar atenção para quem Jesus vai direcionar o discurso dele naquele dia. Hoje é para quem? Quem lembra? Para quem que Jesus está falando? Quando o padre diz assim, naquele tempo Jesus disse aos... Hoje ele está dizendo aos sacerdotes e anciãos do povo, às autoridades religiosas. Há momentos em que Cristo diz, naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos. Outras vezes ele diz, naquele tempo Jesus disse à multidão dos ouvintes. Então Jesus tem discursos para cada uma dessas categorias de pessoas. Hoje ele quer chamar a atenção dos sacerdotes e dos mestres da lei e também dos anciãos do povo, que são autoridades religiosas, que até agora parecem não ter reconhecido Jesus como Messias. E ele diz assim, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele diz, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E aí o filho fala assim, tá bom pai, não, eu não quero, Ele diz, não vou, mas acaba indo. Depois ele diz ao outro, a mesma coisa, vai trabalhar na minha vinha. E ele diz assim, olha, sim Senhor, eu vou sim, vou trabalhar na vinha, mas acaba não indo. Qual deles fez a vontade do pai? Desse pai de família, Tem 2 filhos, Qual deles fez a vontade do pai? Primeiro que já é um escândalo para o judeu ouvir que existem 2 filhos. Para eles só existe um, Israel. Israel é chamado filho de Deus, desde o Velho Testamento, quando lá nós ouvimos dizer assim, do Egito chamei o meu filho. Olha só, do Egito chamei o meu filho. Quem? Israel, que estava escravizado no Egito. Então, essa mentalidade de que Israel era o povo eleito, o povo escolhido, e que, portanto, ninguém mais era importante a não ser o próprio judeu. Agora está dizendo que tem 2 filhos a parábola, Imediatamente, os sacerdotes começam a perceber que Jesus está indo por um caminho estranho. E aí, diz assim ainda, olha, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos disseram, olha, foi o primeiro. E aí Jesus puxa a orelha deles, dizendo, olha, em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Nossa, que chamada de atenção, Que tapa na cara dos fariseus, que tapa na cara dos sacerdotes, dos anciãos do povo. Olha, vocês pensam que vocês são os santinhos? Vocês pensam porque fazem tudo certinho, suas orações de manhã, de tarde, de noite, pagam o dízimo, faz isso, cumpre todos os rituais do templo, então vocês vão ser salvos, já estão salvos. Pois eu vos digo, as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Por quê? Porque João Batista veio e anunciou, e os cobradores de impostos e as prostitutas ouviram e resolveram se converter.
e vocês não aceitaram João Batista e também não aceitaram o Filho do Homem. Jesus, portanto, está dizendo, se de um lado havia um filho que era Israel, agora o novo filho de Deus são os pagãos, que os judeus chamavam na ocasião de cachorrinhos, né? Nós vemos no Evangelho o tempo inteiro, né? Até Jesus falou, né, para a mulher cananeia, não fica bom tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos, porque na mentalidade judaica, quem não nasceu da raça judaica é cachorro, né? Então ninguém mais, a não ser judeu, tem parte com Deus, né? Ninguém mais pode ter acesso ao reino dos céus, na mentalidade judaica da época. Jesus está falando, pois é, vocês se acham o povo escolhido, se acham os mais santos e perfeitos, mas vocês não são, porque não reconheceram a pregação do precursor, que era João Batista, e também não aceitam ainda o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, e por isso as prostitutas vos precedem no reino dos céus. O evangelho de hoje é um evangelho forte para nos mostrar a mentalidade de Deus, né, que é um pouco diferente da nossa. Nós podemos até julgar pelas aparências, pessoas que parecem santas, pessoas que parecem corretas, né, mas que sabe Deus o que se faz, né, e que de repente também está se desviando do caminho do Senhor. Mas Deus é sempre misericórdia, como diz Ezequiel na primeira leitura, não é? Quando o ímpio deixa o caminho do mal e faz o bem, ele viverá. E viverá, quando a Bíblia fala viver, não é sobreviver, não é vegetar, não é meia vida, não é quase vida, não é uma vida sem graça, é uma vida plena, vida em abundância, né? Por isso que ali fala de vida. O ímpio que deixa o caminho da impiedade acaba vivendo pelo amor, pela graça de Deus. E aí, olhando para o Evangelho, Jesus, nós perguntamos assim, qual desses dois filhos serei eu, né? Qual serei eu desses dois filhos? Serei aquele que eu falo, não Senhor, não vou trabalhar na sua vinha não, mas depois acabo indo? Ou eu sou aquele que falo, sim Senhor, já estou indo trabalhar na sua vinha, mas depois acabo não indo, não fazendo nada. Esta vinha, além de ser o reino dos céus, é também a igreja, o reino presente, né? A igreja militante, aquela que é chamada a levar a todos os povos a luz, que é Jesus, e a sua palavra que santifica e que salva, né? E nós, como corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Cada um é um membro, né? E cada membro importante para o corpo, sim ou não? Todos os membros do corpo são importantes, sim ou não? São Paulo diz na carta aos Coríntios 12, que a mão não pode fazer o que faz o pé, a boca não pode fazer o que faz o olho, mas o olho também não pode fazer o que faz os ouvidos, de modo que todos são importantes no grande corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eu tenho feito minha parte, eu tenho feito o meu trabalho na vinha do Senhor, eu tenho me esforçado para viver também a minha parte, além de ensinar o outro a viver, ou eu tenho julgado as pessoas? Não, aquele ali disse que ia, mas não foi, viu? Aquele ali não é de Deus não, disse que era de Deus, mas não está. Começamos a julgar o outro, né? O Evangelho sempre nos convoca a não julgar o outro, mas olhar para nós mesmos e ver os nossos erros e os nossos acertos também, né? Por isso que uma pessoa tinha dito assim outro dia, né? Eu não vou lá na igreja não, porque olha só, tal pessoa que eu conheço não sai da igreja, todo dia está na igreja, vai lá e comunga e reza, e você não sabe o que ele faz, né? Olha, já fez isso com o marido, já fez isso com o filho, já fez com a filha, já quase bateu na mãe, né? E aí eu digo assim, você não vai à igreja por causa daquela pessoa? Você não vai à igreja porque na igreja tem pecadores? Pois então, você também não entendeu nada do Evangelho, porque não é porque estamos na igreja que somos já anjos perfeitos, caídos do céu, de asa e tudo, sim ou não? Somos perfeitos? Nós estamos a caminho da perfeição. Nós queremos amar um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho mais, ser um pouquinho mais justo a cada dia. Não importa para Deus o tanto de pecado que você fez até aquele momento, porque Ele deseja perdoar sempre, mas Ele quer que a partir daquele momento, né, não peques mais. É isso que Jesus dizia, vá e não peques mais. Portanto, todo mundo tem chance de conversão, todo mundo tem chance de trabalhar na vinha do Senhor, e todos podem de fato e devem receber este convite, aceitar o convite e trabalhar nesta vinha.
Deus nos ajude hoje, nesse terceiro dia da novena de Nossa Senhora do Rosário, a trabalhar mais pelo reino de Deus, na vinha do Senhor, entregando a Ele o nosso coração, a nossa vida, a nossa força, a nossa alma, tudo o que somos, para que Ele faça de nós aquilo que é a sua vontade. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.